Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries. E nesse episódio, com o desaparecimento de Mau Mau, ela vai para a Vila Misteriosa e o Jinchi já começa a virar uma bomba relógio. O episódio já começa com aquele suspense, onde a Gokyoko fala pro Jinchi e pro Garchomp que a Mau Mau tá desaparecida. E a Gokyoko vem da reação do Jinchi e vê que não foi ele. Ou seja, já tira dali pro provável lista de suspeitos. E o Jinchi fala que nunca faria uma coisa dessas. E nisso a Gokyoko fala que talvez ela tenha se envolvido nos seus casos de novo. E você percebe que a Gokyoko tá muito tristinha pelo desaparecimento da sua Mau Mau. Na verdade, a Mau Mau é do Jinchi, porque ele que achou primeiro. A Hongyang, pelo que ela lembra, meio que a Mau Mau estava tarde ontem, pois preparava a Venisa meio que no escritório médico para fazer a mozoterapia da Gokyoko. E naquela hora eles estavam debatendo como meio que colocar as informações meio que no palácio. Depois ela foi para a escola. E daí ela nunca mais voltou, mas como sabemos ela foi na enfermaria onde estava Seiyu e ela descobriu que a Suiren não só estava viva, mas também a raptou. Porque ela usou a informação do remédio da ressurreição. E procuraram por ela em todos os cantos, mas não encontraram. E nisso Jinchi pensa que há momentos que a Mau Mau se empolga demais. Mesmo assim, ela sabe muito bem do que ela seria punida ao sair do seu posto. Enquanto serve para Gokyoko. Ou seja, empolgada e maluquinha? É, mas ela não é sonsa e é bem autoconsciente. Então ele pensa que talvez Mau Mau esteja numa situação complicada ou se envolvendo em algo maior. Nisso, a Gokyoko pensa que talvez a Mau Mau tenha atraído alguém que tava com ódio da Mau Mau. E a Hongyang fala que teve vários momentos que isso aconteceu. E na maioria dos cenários era com as coitadas das damas de companhia no Palácio de Cristal da Lihua. Mas eu enxergo que elas têm mais medo da Mau Mau do que ódio. E o Jinchi vê que se ela continuar sumida assim por uma razão, ele será forçado a puni-la. Só que antes disso a prioridade é encontrá-la. Então o Jinchi decide ir para o escritório médico. E pela primeira vez, Sogro e Gênio vão ter uma conversa. Bom, eles falam o que aconteceu antes da Mau Mau desaparecer, mas o Jinchi vê que as informações são só escassas, pois ela só ouve Mau Mau fazendo a tesemia e depois foi pra escolinha. E nisso vemos o Jinchi meio que tocando assim mesmo com o dedo. E meio que era um tique nervoso. Ou seja, o menino já tava começando a ficar nervoso. Nisso, Jinchi percebe a ausência de outra Mau Mau, que é a Mau Mau gatinha. E aí o médico Saratou vê que a gatinha Mau Mau tava grudada na Mau Mau humana meio que antes dela desaparecer. E a gatinha tava teimosa e não era meio que só para brincar. Meio que foi no momento onde a Mau Mau pegou algo para que meio que serve para curar a fadiga. É aí que o Lamen teve seu primeiro Eureka. Bom, ele pega o negócio e meio que tava lá os negocinhos, só que tinha pouco. E aí que o Lamen fala: sai e procure pela gatinha. E eu me refiro a Mau Mau gatinha, não a Mau Mau humana. Mas acho que ela pode encontrar minha filha. Então já vai Jinchi, Lamen e Garchomp procurando pela gatinha. Bom, eles racham um daqueles negocinhos e vê que esse aí tava meio que fresco. E nisso tem esse momento do Garchomp procurando a gatinha e ele vai miando. E o Jinchi: vou fingir que não ouvi. Mau Mau, doko nya? Nisso, o homem fala que gatos não costumam ir muito longe, pois está nas moitas do lado norte. Bom, eles acham a gata justamente nesse lugar e a gatinha parecia sonolenta ou bêbada. Tudo por conta dos frutinhos. E nisso eles acham mais frutos e dentre eles está um papel, mas não tem nada escrito lá. Mas Lamen acha que essa deve ser a pista principal que Mau Mau deixou pra trás. Então, para entender, eles precisam voltar pro escritório médico. E o Jinchi vê que o Lamen não vai falar se é certeza, até confirmar tudo e ver que realmente Mau Mau e Lamen têm algo muito parecidos. Lamen fala que quando ele era criança, ele tinha um cookie que gostava, onde ele pega uma vela, acende
acende e quando coloca meio que o papel em cima da vela, revela um texto. Esse Kuro quer escrever a folha usando chares, sucos e outros fluidos, fazendo que a parte escrita queima mais rápido quando colocando no fogo. E a mamãe colocou álcool meio que nessa folha. E aí o médico Karatão, eu também lembro que ela levou álcool. E eu, gente, pô, devia ter falado isso antes. そういえばアルコールを何本か持って行ってたね。最初に言ってほしい。 O primeiro mistério a ser relacionado é o fato da gatinha mamá estar dormindo. Bom, esses frutinhos são as videias de prata. Um chá feito com essa planta tem o efeito de aquecer o fogo e reduzir a fadiga. Os gatos adoram e isso faz que eles achem feito bêbado. E Mamá pensou que a gatinha funcionaria melhor como uma pista. E aí o Jinx, entendendo meio que melhor a situação e finalmente aprendendo meio que percepção com a Mamá, diz que a chance de encontrar era baixa. Mas a Mamá deve ter confiado na percepção do Laomei. E na folha estava escrito meio que santuário e um outro ideograma que o Jinx não sabe identificar muito bem. É aí que o Laomei perguntou se tem um santuário aí. E o Jinx fala que fica no norte do Palácio Interno, nas construções antigas antes da mudança. O Gachum vê que esse outro ideograma aí pareceu que a Mamá escreveu correndo do por falta de tempo. E aí que o Jinx começa a se preocupar se a Mamá tá em perigo. E o Laomei, bom, eu não faço ideia. É aí que o Jinx pergunta se o cara não tá preocupado. E ele fala que sim, ele tá preocupado. Mas ainda assim ele consegue fazer o que tá dentro dos seus limites. Pois não pode ficar preocupado demais ou seria incapaz de fazer os seus outros até fazerem. E também teve aquela vez que ela sumiu e meio que essa vez foi o que iniciou toda a história do mangá. É aí que o Jinx engole fundo, pois quando a Mamá foi sequestrada, não tinha como ela entrar em contato com a família. Só se esforçou trabalhando como serva. E aí que o Jinx vê que a Mamá e o Laomei são realmente parecidos. Então ele decide também fazer o que tá dentro das suas capacidades e você vê que ele fecha o punho. Ou seja, o homem tá pelo menos tentando se controlar. Aí vemos o Jinx meio que andando de maneira mais agilizada antes que o Gachum chame a atenção disso e ele começa a andar normalmente. Ele tá tentando se controlar, mas o que uma mulher consegue fazer por um homem é um mistério. Jinx vê que ele precisa se comportar como um nobre e se questiona o que ele faz. Pois nesse momento, Jinx e o eunuco vai rastrear Mau. Bom, o Jinx vai contar meio que o que descobriu para a Gokyoko e tava lá a Hongyang e as outras damas de companhia. E nisso elas tentam saber o que o outro ideograma significa. É aí que a Sekyu, que é a Cris gêmea do lacinho vermelho, vê que esse ideograma aí meio que significa algo como Sui. E se pergunta, e se estivesse reto? É aí que a Sekyu teve uma pequena epifania. Talvez esse segundo ideograma signifique Shisui. Bom, ela explica que esse é o nome da serva que anda bastante com a Mau. Bom, o Jinx ouve isso e meio que ele lembra de outra pessoa que também tem o nome Sui. E nós sabemos que se chama Shirei. E também a Sekyu aproveita a oportunidade para falar da amizade meio que da Mamá, da Shisui com a Xiaolan. Bom, o Jinx meio que já viu a Xiaolan várias vezes. Só que nunca tinha ouvido falar da outra. Até que Sushio tem epifania. E já fala pro pessoal meio que procurar Shisui. E aí que o punho do Jinx começa a encremer. O que um homem não pode fazer por uma mulher? Agora, oficialmente, o Jinx virou uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Jinx-sama. Nisso, a gente já vai pra nossa Mamá, que tá num barco. E ela tá lá com a Shisui. Bom, a Shisui se pergunta onde elas vão. E meio que elas estavam sendo observadas pelo olho do vigia que se chama Shirei. E a Mamá pensa que naquela escolha não teve outra escolha a não ser obedecer a Shirei. Se tivesse resistido, com certeza estariam em perigo. E ela fala como se fosse uma dele. Não é como se eu tivesse ficado pelo remédio da ressurreição. E meio que é revelado como meio que essas três aí conseguiram sair do Palácio Interno.
por conta de uma passagem secreta. E nisso há todo o flashback delas indo pra passagem secreta e a Mau fazendo aquela mensagem. A Mau e a Shisui vão ter que fingir que são aldeãs que foram vendidas. E pra isso elas vão ter que se trocar. E nisso a única coisa que a Mau conseguia, que era meio que fazer a única coisa que ela conseguiu manter, foi o enfeite do Jinchi. Ai, essa menina, ela não sabe, mas já tá apaixonada. Nisso a Mau decide dormir. E a Shisui decide meio que também dormir. E a Mau vê que a Shisui, que meio que é normalmente alegre como uma criança, agora está muito quietinha. E gente do céu, essa amizade dessas duas é linda. No dia seguinte, Mau, Shisui e Suirei continuam a sua jornada. Dois caras aparecem, que são os guardas. E a Mau percebe que o interior dessa floresta é quente e úmido, sendo que eles já deviam estar no norte. E a Mau estava mais interessada em procurar umas plantas estranhas. Nisso, as crianças ouvem um barulho e nisso a Suirei começa a ter medo. O que é isso? Uma mulher fria e calculista tendo medo? E parece que ela tem medo de uma cobra. E a Mau deduz que ela talvez não tenha se dar bem com cobras. Nisso, a Mau percebe algo de Screamer que ouve a Suirei e a Shisui andando lado a lado. Então a Mau decide dar uma oportunidade de se distrair e lança a cobra meio que em direção a Suirei. Que isso, Mau? Tu é poucas ideias. E nisso, vemos a Suirei meio que se cagando de medo e a Shisui meio que tirando a cobra meio que do caminho. Além de acalmar a Suirei. Pelo estado da Suirei, meio que era um ataque de pânico. É aí que a Mau que já entende o que tá rolando aqui essas duas. Talvez Suirei e Shisui são parentes. E aí a Mau faz aquela questão. Shisui, você conhece Suirei? E aí ela leva meio que essas questões. Que a Shisui aparenta ter uma educação maior do que qualquer serva. Demonstrava sinais de criação nobre. E também demonstrava sinais que eram o oposto disso. E aí que a Suirei manda essa. Olha, existem várias servas como ela. Afinal, a filha de um estrategista também é uma serva. Ou seja, agora a Suirei sabe que a Mau é filha do Akane. E aí que a Mau também deduz que a Shisui deve ter ficado assustada quando a gatinha tão assustada que enquanto a perseguia acabou sendo encontrada. E a Shisui reage da maneira mais tranquila possível. E nisso é confirmado que a Shisui é irmã da Suirei. E nisso a Suirei me repreende a Shisui, dizendo, pô, seu nome tava óbvio. E aí a Shisui fala, olha, acontece que ninguém percebeu, além dela. E a Mau pensa que Suirei e Shisui têm diogramas diferentes. A maioria das servas não conseguiu ler, então imagina que ninguém notou. Além disso, resolvemos mais um mistério. De onde a gatinha Mau veio? Foi por volta da época em que a Shisui passava seu tempo na casa de banho, na qual entrava e tentar em contato com a Suirei, que trabalhava como eunuco, que lavava com água quente. E aí a Shisui pergunta, então eu faria como espiã? É aí que a Mau vem a questão, por que só ela foi tirada do palácio interno? E se pergunta se vão usá-la como baganha contra o Akane. Pois se for isso, a história vai acabar de uma maneira péssima. Então a Suirei já decide continuar meio que o caminho e ela solta meio que as marras da Mau. Ou seja, um respeito relutante. E a Mau quase chegou na dedução que a Shisui é a Luan. Só foi quase. E o pessoal caminhou, foi de tarde, foi de noite, até de manhã, até finalmente chegarem ao seu destino. Um vilarejo onde meio que só tinha meio que um muro de madeira. E dentro de lá tava uma vila. Um vilarejo escondido. Mau vê que também meio que esse vilarejo tem um resort de fontes termais. Pois se não fosse por isso, não teria essa vila aqui. E a Mau viu. Ah, então por isso desse calor. Isso a Mau percebe meio que uma estrangeira no meio desse pessoal. Que essa aí é bastante parecida com as gêmeas, na qual apareceu na festa, onde apareceu o espírito da lua. Mas a mamãe não quer confirmar, e nisso ela acaba se esbarrando com um pirralhinho, que esse aí tem um dedo de aumento, e fala, ei, olha pra onde anda, não fica aí tão zoada. Aí mamãe se irrita, e o menino se assusta, e a mamãe, se isso não fosse descrito do prazer, eu teria dado uma surra nesse moleque.
おさっと突っ張ってんじゃねえ。あ、ここが花町だったらクソガキに一発げんこつ落とすとこだけど。 Esse molequinho se chama Kyoyu. E meio que esse molequinho não tava prestando atenção. E o Kyoyu tava feliz ao rever a Shisui e a Suirei. E aí tava maravilhado com as novas roupas que elas estavam usando. Bom, ele achava que essas duas não voltavam. Mas acha que a empregada estava mentindo. E aí a Kamamau vê que esse menino é rico. E aí o Kyoyu fala: Ah, é pro festival? Então é por isso que voltaram? Afinal, o festival é amanhã. E a Shisui vê que elas chegaram bem a tempo. Bom, o Kyoyu pergunta se tem uma lanterna pro festival. E a Shisui fala que acabaram de cegar. O Kyoyu já leva meio que a Shisui. Bom, os quatro vão e eles chegam numa pousada. E aí que a mamãe percebe mais uma coincidência dos enviadas especiais. Dessa vez um dos guardas. Pois ele também usava meio que um dos sarapeuzinhos árabes. Que esses aí que parece que tem árabe. É aí que a Shirei meio que sabe do que a mamãe tá pensando e fala: sabe por que esses viados estão aqui? Eles têm muito trabalho a fazer depois de ressuscitar. É que a mamãe vai que isso vai direto ao remédio da ressurreição. E nisso chega o Kyoyu. Meio que o Kyoyu tava com os materiais suficientes para o festival. E tinha umas frutinhas como alquejejés. E o Kyoyu? Eu me esforcei pra procurar, porque eu sei que você gosta muito. Ah, mamãe, que se esforçou foi empregada. E a Shisui: obrigado, mas você não agitou tudo isso sozinho, né? E a mamãe: ありがとう。でもこれを集めたのは今日じゃないよね。 nisso a gente vê o Kyoyu pelo menos sendo humilde e agradecendo o empregado. E a Shisui dá um abracinho no Kyoyu. E a mamãe vê que ainda bem que esse moleque tem helado doce. Ao poder ela decide subir o cargo dele de moleque maldito pra moleque. Que isso, mamão? 少しは素直なところがあるじゃないか。クソガキからただのガキにしてやろう。 E a mamãe vê que agora ela é convidada de um festival. E ela se pergunta quanto tempo que ela passou desde que saiu. Acho que umas aproximadamente uns 3 dias, querida. E voltamos ao Jinshi. E meio que eles receberam um relatório de que há um santuário velho perto das moitas onde estava o papel. Onde acharam a passagem secreta. O que quer dizer que Mau saiu do Palácio Interno. Como também um dos novos eunucos desapareceu. No mesmo dia que ela desapareceu. Enquanto o nome é Shisui, nesse nome não estava nos registros. Como se ela não existisse. Nisso chega um chefe desesperado falando que algo tá acontecendo com a Kyoko. E o episódio justamente termina aqui. Eu quero agora! Que raios desses cliffhangers! Pô, eu já tô não aguentando mais. Gente, esse episódio meio que já começou o grande arco meio que da Vila Escondida. E já se separou em 2 plots, da Mamau e do Jinshi. Bom, o plot do Jinshi meio que é o primeiro. E, gente, o que esse homem vai despirocar e meio que vai perder a compostura por conta de mulher, vocês não estão sabendo. Já da Mamau, eu tô achando interessante a Mamau deduzindo as coisas sozinha, além dela ter uma nova mudança de ambiente. E também tem esse pirralhinho que eu prometo a vocês, meus amigos, vocês vão amar o Kyoyu. Inclusive, esse episódio foi animado por um animador brasileiro, o Kaen Jin. Fala, Kael. Amei o seu trabalho nesse episódio. E no próximo episódio temos a Kyoko provavelmente entrando em estado de parto. Ou seja, a mulher já vai dar a luz ao bebê. Lacan em pânico porque nem sua filha foi sequestrada. O Jinshi já indo na cara dura com a Sheiyu só pra saber onde a sua namorada está. Ao ponto do gajo fica surpreso com a atuação do Jinshi. Temos o Jinshi encarando a Lolan e meus amigos. O homem tá descontrolado. O mesmo túmulo na qual a Suremi, que tava olhando alguns episódios atrás. Baby Jinshi. Temos flashback de Baby Jinshi. Temos o Shishio meio que olhando pra uma galera de pássaros. Mais cenas da Seiyu com Jinshi. O céu nublado, pois tudo perdeu o brilho desde que o Mau se foi do Palácio Interno. Eu entendo, Jinshi. Descrição aqui no palácio. E um novo par de orelhinhas. A gente não sabe de quem são essas orelhinhas, mas com certeza elas são do Lacan ou de um novo personagem
cidade que, na qual os Light Novels estavam esperando muito que eles chegassem. Esse foi o episódio 17 da segunda temporada de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, bis e fui.